estamos começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre os riscos da automedicação. Nossos convidados hoje no estúdio são a professora e coordenadora do curso de Ciências Farmacêuticas da UNAEP, professora Marise Bastos Estevanato. Professora Marise, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Eu que agradeço, Flávia, a oportunidade de falar um pouquinho e orientar um pouquinho a população numa área muito importante. E o professor e também farmacêutico Gustavo Marim Arado. Professor Gustavo, também muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. A gente que agradece, né, a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho da nossa profissão e desse risco que é sobre a automedicação. Professora Marise, vou começando, né, a gente fala tanto dessa questão dos riscos da automedicação, né, a população brasileira é tão acostumada com essa questão de se automedicar, ter a sua farmácia, né, em casa, né, a gente fala tanto sobre isso. Por que é tão perigoso, né, essa questão da automedicação? O Brasil, não só o Brasil, né, o mundo inteiro se automedica, mas no Brasil em especial a população tem uma característica, um comportamento de automedicação bastante arraigada na população. O mesmo medicamento, Flávia, que cura, ele pode trazer sequelas, ele pode provocar sequelas irreversíveis e até a morte. Então, a automedicação é um risco muito grande para a saúde da população. E a população ela precisa ser conscientizada a respeito disso cada vez mais. A lei mudou, né? Nós falávamos até antes do início desse programa, né, professor, nessa questão, né, Marise? E o que mudou, né, de tempos para cá? Porque antes era muito fácil, você ia na farmácia, né, e você falava assim, né, sempre assim, a minha cunhada me indicou, o meu vizinho me indicou um medicamento, e você ia lá com aquele nomezinho assim do medicamento, e comprava. Não é mais assim, né? Na verdade, era para aí não ser mais, não é? O que está mudando um pouco é em relação à legislação, né, no nosso país, especialmente relacionada ao que nós chamamos de uma classificação de medicamentos, que são os medicamentos isentos de prescrição, os conhecidos como MIPs, não é? Eles são aqueles medicamentos que o paciente, o cliente, o usuário, não é? Na farmácia comunitária, ele tem acesso a esses medicamentos isentos de prescrição para adquiri-los sem que tenha passado ou sem que tenha uma prescrição do médico ou do dentista para a sua aquisição. No Brasil ainda, infelizmente, em função do nosso modelo, de uma série de deficiências que, né, a gente pode depois discutir, apesar de nós termos os MIPs, mesmo os medicamentos que é obrigatória a prescrição, ainda nas farmácias a gente consegue adquiri-los. Isso é um risco também. E por que isso ocorre, né? Apesar das leis e porque a gente vem falando tanto isso, né? As pessoas ainda conseguem adquirir esses medicamentos, vamos dizer assim, por baixo do balcão, por baixo do pano, né? Trata-se de uma questão que é cultural, né? O paciente ele chega na farmácia insistindo, tá, em adquirir esses medicamentos. E uma questão que é uma falha dele, uma falta de costume que a gente tem na nossa população, é de pedir para conversar com o farmacêutico. Tá? Porque em muitas dessas situações em que o paciente conseguiria, né, levar o medicamento que não é isento de prescrição para casa, se ele tivesse pedido o aconselhamento de um farmacêutico, é bem provável que ele teria detectado o problema pelo qual o paciente chegou até a farmácia para buscá-lo e que talvez pudesse ter uma orientação diferente, ao invés de acontecer o que poderia estar acontecendo, como é o caso de, em alguns casos, ser atendido por auxiliar de farmácia, né, ou em que o paciente realmente insiste e que acaba levando esses medicamentos para casa. E às vezes, né, esse medicamento, é isso que a gente está falando, é um risco, né? Às vezes o paciente não pode tomar, né? O que isso pode ocorrer com esse paciente, né? Com essa pessoa que está se automedicando? Nossa, são muitas possibilidades, não é? O que a gente acaba generalizando
a respeito e traduzindo como os problemas de intoxicação relacionados com o uso indevido do medicamento, seja por conta da posologia, que ele não segue adequadamente, e em função dessa não seguimento da posologia, o agravamento, muitas vezes, da patologia, uma patologia considerada simples, que pode se agravar e, às vezes, necessitando, inclusive, de uma internação, a intoxicação propriamente dita, a mistura, né, de componentes diferentes dos medicamentos. Às vezes o paciente o indivíduo já toma um outro medicamento, às vezes de uso contínuo, não é? E ele insere um outro e tem interações medicamentosas que também têm as suas classificações, né? Olhando aí em termos de gravidade. Então, assim, depende, é multifatorial. Então, depende como que é o medicamento, o que está passando aquele indivíduo, se ele toma outros medicamentos, para a gente saber quais são os riscos. Mas, assim, o que é importante? Cura. Mas também pode provocar o mal? Pode. Quer dizer, é um risco grande. Sim, grande. Nesses casos, né, qual a orientação? Né? Ter ali um farmacêutico é importante. Imprescindível. No caso dos MIPs, né, dos medicamentos isentos de prescrição, muitas vezes o paciente ele até acha que ele precisa daquele medicamento. Mas ao conversar, ao passar pela consulta farmacêutica, percebe-se que não precisa ou, às vezes, pior, não é? O farmacêutico identifica que ele não deve tomar nenhum medicamento e sim procurar um médico para que se investigue mais profundamente a origem daqueles sintomas. Porque o paciente, na verdade, ele vai procurar a farmácia, não é, para se automedicar, porque ele tem alguns sintomas, ele tem acesso hoje a diferentes buscas na internet e ele vê lá os sintomas descritos e ele se encaixa ali, ele se percebe ali dentro daquele sintoma e ele vai ter um diagnóstico na internet, que isso é uma coisa absurda. Isso é uma coisa que a gente pode até comentar daqui a pouco, né? Todo mundo hoje se acha médico, farmacêutico, com os seus diagnósticos, buscando na internet, eu tenho isso. Né? E a população tem que buscar o farmacêutico. O farmacêutico está na farmácia em todo o tempo de sua abertura, de seu funcionamento, tem a consulta farmacêutica, procure o farmacêutico, entendeu? Para que ela tenha orientações a respeito do medicamento. Nós estamos falando desde o início do programa desses medicamentos isentos de prescrições, né? Que medicamentos são esses? A gente poderia elencar alguns mais importantes que a população, até para quem está nos assistindo agora, que medicamentos são esses, professor? Bom, de uma forma geral, os medicamentos isentos de prescrição, tá? Se você parar para analisar a lista que existe desses medicamentos, tá? São medicamentos para alívio, tá? Para um certo alívio imediato, tá? Então, o paciente, né, ele vai ter alguns sintomas em casa, ele está desconfortável, como a professora Marisa já falou. Muitas vezes ele, né, ao invés de procurar um serviço de atendimento de saúde, ele vai direto para a farmácia, né, às vezes já com uma bagagem de internet, então ele chega lá. Então o que a gente pode elencar é o que ele já chega procurando. Ó, ele vai procurar resolver problema de dor, tá? Então os analgésicos de uma forma geral, né, estão classificados como medicamentos isentos de prescrição, e aí você vê uma lista gigantesca de analgésicos e anti-inflamatórios que se enquadram como medicamentos isentos de prescrição, com exceções daqueles medicamentos que são analgésicos que a gente chama de analgésicos centrais, né, que seriam analgésicos com uma potência um pouco mais elevada, com risco de dependência, tá? Então, analgésicos, tá? Medicamentos para fazer manejo de diarreia, tá? Para algumas exceções, no caso de para crianças. Tá? Então, são esses medicamentos de alívio imediato. Tá? Você precisa resolver um problema de dor. Tem lá uma lista grande para esses medicamentos. Tá sentindo náuseas, vômitos. Então, tem alguns medicamentos para náuseas e vômitos que estão elencados. Tá? Então, de uma forma geral, são esses medicamentos já para alívio imediato, que são seguros, que têm conhecimento já com um tempo grande de uso, tá? E que são tratados assim como medicamentos que a população poderia ir até a farmácia e usar para fazer um alívio aí. Importante ressaltar, né, que esses medicamentos têm até um período de indicação, né, que são 3 dias. Né? Depois desses 3 dias, ou às vezes até menos, tá? O paciente continuar sentindo que o levou até a farmácia, tá? Então ele deveria evitar. Quer dizer, procurar uma ajuda de médico. Você pode ir até a farmácia procurar esses medicamentos, né?
Mas se se o que a sua dor, então, não foi aliviada por esse tipo de medicamento, você tem que procurar um médico. Porque aí você pode ter um outro problema mais sério. Seria isso, né? Mas também é necessário tomar cuidado também com o uso desse tipo de medicamento. Sim, é muito comum as pessoas terem esse pensamento coletivo, né, de que o medicamento não faz mal. É esse o grande mal no pensamento do brasileiro em relação ao medicamento. O medicamento para nós sempre foi vendido como a imagem, né, foi nos passada de que é aquele que vai resolver os seus problemas, inclusive de tristeza. Tem sempre, né? Tem sempre assim, eu ando sempre com um remedinho na bolsa, não tem isso, né? A gente brinca assim, que a gente encontra medicamento na bolsa de quem não é farmacêutico. Se você procurar um medicamento na bolsa de farmacêutico, provavelmente você não vai achar, tá? Porque nós sabemos, de fato, os males que pode causar. A gente, assim, sempre vai usar, o risco, não é? O medicamento, ele tem uma indicação expressa. Ele tem um tempo de uso expresso. No caso dos MIPs, quando você começa a tomar um medicamento que esse tempo se prolonga, como o professor Gustavo disse, já não é um problema para um MIP, é um problema para você buscar investigar mais profundamente o que está acontecendo. Você dura 3 dias. Se aquilo não passou, você tem um problema mais sério, entendeu? E às vezes, assim, não é nem os 3 dias, não são nem os 3 dias, né? Às vezes a situação é mais grave ainda, não dá para esperar 3 dias, não. Por isso que precisa da orientação. Precisa da orientação. Isso é importante, isso que a gente tem que conscientizar a população. A população vai até a farmácia e procure pelo farmacêutico. Exija a orientação dele, exija a atenção dele. Não é aquela história, vou até o balcão, sou atendido por outro profissional que não tem o conhecimento, aí a gente recebe aquela frase, né? A gente ouve aquela frase, pode se dirigir ao caixa. Isso é um absurdo. Não, eu só vou no caixa depois que eu for atendido pelo farmacêutico. Não importa se você vai tomar um medicamento que de repente está acostumado a tomar. Mas por que está tomando de novo? Né? É importante, a população tem que exigir sim. A gente está na busca aí de uma mudança de todos os comportamentos confortáveis e acomodados. Passa pela farmácia também. Vai na farmácia, seja atendido pelo farmacêutico. Se o farmacêutico não estiver lá, mude de farmácia. Simples assim. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e hoje nós estamos falando sobre os riscos da automedicação. Professor, aqui no intervalo a gente falou um pouquinho, né, o que leva, né, o brasileiro a essa automedicação, que são vários motivos, né, entre eles ao nosso modelo, né, de saúde. Não é isso? A automedicação, ela é uma atitude que envolve diferentes fatores. Acho que um dos principais, poderíamos dizer assim, é o nosso sistema de saúde hoje, né, a carência, na verdade a deficiência que o nosso sistema de saúde hoje, o sistema público de saúde hoje demonstra e tem como que estrutural. Um outro fator é o modelo médico centrado ainda, que no nosso país ainda se manifesta, ainda impera, não é? As equipes de saúde ainda não são muito bem estruturadas, não estão muito bem estruturadas, justamente por conta desse modelo. Percebe-se já algumas alterações incipientes, mas então a gente percebe que tem grandes perspectivas ao longo dos próximos anos, aí, próximas décadas, mas o modelo médico centrado, ele induz, porque não tem médico para atender toda a população, não é? Se a gente for aí conhecer outros modelos em outros países, nós vamos ver que a sobrecarga no profissional médico, ela é menor, não é? Não se trata de culpabilização nem um pouco, não. Eles também são vítimas desse sistema, certo? E a falta do fracionamento, a indústria farmacêutica ela não demonstrou grande interesse em fazer o fracionamento. Nós já tivemos há um tempo atrás, né, essa questão do fracionamento, sim, mas não evoluiu isso, né? Eu lembro que a gente tinha, né, um início, né, de fracionamento, depois parou. Né? A gente não encontra hoje medicamentos fracionados. Encontra?
Pouco, Conta né, pouco, professor? né? Muito pouco. Porque depende de adequação de embalagem pela indústria, então... Era gasto, a indústria não quer gastar, né? Ela na parece que a verdade. indústria quer sempre ganhar, né? Na verdade, assim, se ela pode vender 20, por que ela vai vender 15? Não é? É verdade. E aí existe, então, uma sobra de medicamento na casa. Quem é que em casa não tem nenhuma farmácia caseira? É verdade. Não é? E você fala, e você vê assim, o médico fala, você tem que tomar uma semana ou 10 dias e sobra aquele medicamento. E você, muitas vezes, você não sabe o que fazer com aquele medicamento. Até existem campanhas que você... Tem algumas farmácias que até recolhem esse medicamento e que você pode doar esses medicamentos para outras entidades, enfim. Mas é muito pequeno isso, né, Marícia? A doação, ela é, sim, pelo ponto de vista farmacêutico, enquanto controle da qualidade, nós farmacêuticos ficamos bastante reticentes em relação à doação, porque ela sai da cadeia de custódia do farmacêutico e nós não sabemos como foi armazenado aquele medicamento. Tem isso também, Tem, né? não. Então, assim, a doação não é simples assim, não. Não é tão fácil, né? não. Nós, como farmacêuticos, nós somos bastante reticentes em relação a essa situação da doação. Aí o pessoal fala, a população fala, nossa, mas vai jogar fora. Às vezes é melhor jogar fora, a consumir um medicamento que ele não foi armazenado adequadamente e ele já sofre problemas aí de degradação e com metabólitos diferentes daqueles esperados, não é, professor? Exatamente. E isso também é sério. E tem mais um detalhe também, né? Além desse armazenamento que você disse, quer dizer, você não sabe se foi na bolsa de alguém, Sim. se ficou dentro do carro, se tomou sol, se, né? Sim. Para onde ficou realmente, é isso. E também jogar fora, né? Se eu me corrija se eu estiver errado. Questão ambiental? Tem a questão ambiental também, não é? Dependendo desse medicamento, se ele vai para a água, se é uma contaminação, tem todas essas questões hoje em dia, né? Não tem isso, professor? Tem. Essa parte de sobras, tá? E de reaproveitamento, de doações. Isso não está resolvido para a gente. Imagina como é tão importante isso. A legislação que existe hoje, a de fracionamento, que é tirar o medicamento da cadeia produtiva e fracionar. Quando você faz isso, por exemplo, você pode fazer isso numa farmácia, tá? Mas aí você tem que padronizar o seu processo. Você tem que colocar lá lote, tem que colocar tudo bonitinho e você revalida. A sua revalidação em cima do que está validado pela indústria farmacêutica, ela cai para 75%. Quer dizer, você vai validar para 25% do tempo restante do que tem lá. Tá? Então, olha só, é o mesmo medicamento, mas quando você vai revalidar ele, você já joga, é só 25% dessa vida que ele tem aqui sobrando. Tá? Para que a gente não corra todos esses riscos. Saiu da embalagem secundária, quer dizer, aquela caixa, né? A gente não sabe em que estado que está o blister, né, a pecinha que condiciona o comprimido. Então, a gente não sabe se realmente as farmacinhas em casa, né, as farmacinhas, né, deveria ter um curso na arquitetura que falava, planeje um local para a farmacinha do indivíduo. Porque o indivíduo guarda na cozinha, que é o local mais quente da casa, ou guarda no banheiro, que é úmido. Que é o lugar mais úmido da casa. Então, os dois problemas de restrição de armazenamento fora da farmácia que a gente nem tem... pensa, né? Agora, conversando aqui, é verdade. E a validade que a gente tem experimental é aquela que segue. Não, está tudo correto. Temperatura, condicionamento, caminho de transporte, não foi encostado num caminhão que estava quente, então está tudo dentro. Então, saiu dessa condição, a sua sobra, tá, não tem mais aquela validade que está ali no blister, que está ali identificado. Então, a partir daí você já começa, como fazer bom uso dessa sobra? Então, olha só, então todas as considerações vão ser feitas e a gente não está falando nem do uso para qual o medicamento existe. Exatamente. A gente está preocupado com o que pode acontecer se o paciente vier a utilizar um medicamento que não está no seu grau de qualidade ideal. Então, a automedicação, nesse sentido, tá, ela traz uma situação que é diferente. Você tem lá a sua sobra, que foi prescrita, tá, foi utilizada aquilo com uma prescrição, mas que, se não foi na farmácia, tá, e na hora que o farmacêutico te entregou, ele não te orientou, vai sobrar. O que você vai fazer com essa sobra? Tá? Se ele não te orienta nesse momento, e ele vai te orientar nesse momento em relação a essa sobra, tá? Então se você, na hora que chegar em casa, olhar para essa sobra de novo, o paciente, tá, cortou o blister, cortou a validade de junho, ele acha que faz pouco tempo que ele comprou, tá, que está na validade, vai usar
E aí a gente tem várias consequências em relação a isso. E é isso que acontece. Então ele vai tomar esse medicamento e vai falar assim, eu não me curei direito, né? E você vai falar assim, por que eu não me curei? Aí a doença dele... Então, quer dizer, né? E ele vai falar assim, eu tive uma doença pior, e se for uma bactéria, bom, aí nem a gente... Aí a coisa pode se estender e ficar uma coisa muito maior, né? Na verdade se é assim. Aí, em relação aos antimicrobianos, a Anvisa no nosso país, no nosso entendimento tardiamente, mas antes tarde do que nunca, colocou os antimicrobianos como medicamentos que estão especiais aí, né? Estão subordinados a uma restrição de venda, né? Para utilização. Então isso melhorou bastante o nosso país. Mas assim, aí vai da consciência do erro que o paciente tem. Quando que o brasileiro toma medicamento? Quando ele está doente, quando ele está... Não é quando ele está doente, quando ele está sentindo dor, quando ele tem incômodo. Nos primeiros indícios de que aqueles incômodos cessaram, ele para de tomar o medicamento. Porque o medicamento às vezes causa desconforto, às vezes traz algumas reações aí desconfortáveis, que precisam ser toleradas por conta de um bem maior, não é? E aí acaba sobrando. Aí ele fecha aquele ciclo dele. Isso, aí sobra, dali um tempo ele sente os mesmos sintomas, ele já tinha aquela sobra, então ele faz o mau uso 2 vezes, na primeira vez e depois na sobra. Então isso é um problema crônico no nosso país, nós precisamos cada vez mais orientar a população, os farmacêuticos precisam cada vez mais estar mais perto dessa população, para que ele aborde o paciente dentro da farmácia, porque muitas vezes a população não sabe, não o vê, o confunde, e é uma responsabilidade nossa, Flávio, do farmacêutico agora, com essas novas perspectivas de melhorar, aprimorar a formação clínica do farmacêutico para que ele tenha um olhar mais bem preparado para o cuidado, ele abordar o paciente. Quer dizer, existe isso que a gente falou desde o início do programa, quer dizer, existe uma cultura, né, nossa, né, já dessa questão da automedicação, né, existe a questão da lei que veio depois, né, quer dizer, só que a lei não muda, né, um comportamento, né, vamos combinar, quer dizer, primeiro que tem que ver toda uma formação, toda uma estrutura, né? E que estrutura é essa que tem que ser modificada, né? Existe também a questão de gestão, né? De saúde, que a gente falou também, de um modelo a ser modificado, né? Porque também não adianta a gente também transformar a questão da saúde, da população, de atendimento, o modelo também de medicamento da indústria farmacêutica, né? E também da estrutura de formação, né? Que você mencionou, né? Quer dizer, é toda uma grande estrutura para ser modificada, né, Marisa, né, professor? Bem grande. Bom, quando a gente para pensar em quem o paciente confia, tá, na área da saúde, tá, então ele fraciona, ele segrega, né, o grau de confiança dele. Então ele coloca lá no pedestal o senhor médico, tá? E aí tem as outras clínicas que ele vai, né, dando a sua importância. Tá? O farmacêutico ter ficado algum tempo uma função muito importante, que era de assistência, gestão farmacêutica, a parte técnica da indústria, indiscutível, tá? Mas ter ficado nessa parte sem ter feito cuidado com o paciente, que é o que está sendo recobrado agora, o que vai, né, tá suportado por lei agora, está gerando uma nova autonomia para o profissional. Tá? Então, quando o paciente perceber, né, que existe um profissional farmacêutico, né, que se impõe quando ele chega, ele se apresenta, eu sou farmacêutico, qual que é o seu problema, está no atendimento farmacêutico, ele convida esse paciente para ter, tá, um atendimento mais reservado, mais individualizado, ele não expõe, né, uma situação particular dele lá na farmácia, tá, na frente do balcão, ele tenta reservar o paciente, aí a gente começa a trazer um novo nível de confiança, uma nova relação entre farmacêutico e paciente. E se tudo der certo, se a gente, né, olhar para um futuro, imaginar que essa autonomia vai gerar o farmacêutico clínico, que vai estar lá numa clínica farmacêutica, a gente aguarda isso, né, Marisa? Quem sabe com um consultório farmacêutico, e aí, mas consultório farmacêutico? Então tem alguma coisa que esse profissional tem para mim, além de entregar o medicamento lá na farmácia e me dar aquela orientação que a gente faz. Então a gente vai poder fazer atendimentos com retornos, né? Aquelas dúvidas
que todo profissional tem. Tá? A gente tem também. A gente não resolve tudo na primeira olhada para o paciente. E isso é tão importante no consultório, nessa autonomia do profissional, conhecer o paciente e falar assim, vou te ligar depois, tá? Vou te dar um retorno. Tá? Então, acho que é isso que está acontecendo na profissão. É uma mudança, tá, de perspectiva, né, da gente para o paciente, olhando para ele com olhar de cuidador, e o paciente olhando para a gente também. É alguém que eu posso, né, questionar, tirar minhas dúvidas e voltar para casa com uma informação diferente. Então, acho que nesse sentido, tudo vai contribuir para que a própria automedicação seja algo até mais responsável por parte dele. Então, é questionável essa história, essa fase, essa coisa de automedicação ser só ruim. Tá? Então, existe a automedicação que é responsável, tá? Mas ela só existe se tiver o profissional farmacêutico dispensando esse medicamento. E talvez essa questão de você ter a sua farmacinha em casa, isso talvez eliminar, inclusive, né, Marise, você ter ali uma confiança de um profissional que você possa se garantir e ter a confiança do que você falar, você abrir e falar, para que serve isso, porque você tem isso, né? E você encontrar ali uma confiança, né? Uma pessoa que você possa confiar, né? Sim, na verdade, assim, a gente espera que isso venha acontecer e parceria, não é? Porque se a gente está num modelo médico centrado, nós estamos sobrecarregando o sistema, e aí esse profissional médico que está ali mais dedicado a situações que de fato precisam se passar por ele, a gente desafogaria o sistema. O farmacêutico, ele não faz diagnóstico, isso é importante deixar claro, não é? Diagnóstico é uma prerrogativa privativa do profissional médico, assim como a dispensação é uma prerrogativa privativa do farmacêutico. É importante que a gente diga isso. Ninguém vai procurar farmácia para buscar diagnóstico, de jeito nenhum, farmacêutico nenhum fará isso. Mas a gente tem condição total de fazer o acompanhamento farmacoterapêutico desse paciente, olhando, né, para o medicamento, verificando se aquele medicamento ele está de fato cumprindo com o esperado, se tem esses parâmetros estão sendo observados. Então isso vai contribuir bastante. A formação do farmacêutico na formação clínica passa por uma mudança na graduação do farmacêutico, as novas diretrizes, né, as novas orientações para a formação farmacêutica estão no forno, acho que em agosto elas saem aí, então também passa por isso. Então a legislação vem nos esforçando a essa situação. Então veio a Lei 13.021, que transforma de fato a farmácia num estabelecimento de saúde, não num estabelecimento comercial. Não para vender apenas remédio, né? Transforma. Só que para que eu, de fato, transforme essa farmácia numa farmácia como estabelecimento de saúde, obrigatoriamente a formação do farmacêutico também tem que mudar, e vem mudando, talvez para o nosso gosto, a passos mais lentos do que nós gostaríamos, mas vem mudando, não é? Devagarinho também a população vem entendendo que esse farmacêutico ele tem algo mais a oferecer. Nós também precisamos mudar, porque o medicamento é muito regulado no nosso país, muito regulado, muito. Preço, né? Tudo é regulado. Então nós temos que ter 2 profissionais dentro da farmácia. Um que está relacionado com a gestão de todo aquele serviço, e o outro que está relacionado com o cuidado do paciente. Fazer as 2 coisas ao mesmo tempo sobrecarrega o profissional, e muitas vezes ele não, por mais que ele queira, ele não consegue prestar a assistência que ele gostaria de fazer. Que é o que o professor falou, né? Sim. De receber esse paciente, de ele Sim. se sentir acolhido e para que ele possa voltar, né? Se Sim. dar esse feedback para ele, né? Para que ele se sinta acolhido também. É um profissional da saúde, Sim, né? sim. Mas que também, como você mesmo disse, né? Fazer a gestão desse processo, né? São coisas diferentes, né? Fazer a gestão do produto, né? Ou do medicamento, que é toda a parte, né? De gerenciamento disso, mas também o profissional da saúde, que é do paciente, é uma outra área, né? É uma outra área. Outra área diferente, né? É uma outra área que exige conhecimentos
habilidades, competências diferentes, não é? E a gestão, a gente sabe, toma um tempo muito grande e ela é imperiosa. Se a gente tem lá os medicamentos que nós temos que inserir no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, o farmacêutico, isso é atividade privativa dele, é por senha, ele tem que fazer. Se ele não fizer, ele e a farmácia serão penalizadas. Então, ele é imperioso e aí ele acaba, muitas vezes, delegando o atendimento da população para profissionais que não têm o conhecimento suficiente para fazer uma orientação mais aprofundada. Mas devagarinho a gente está mudando, nós vamos chegar lá. Com certeza, certeza disso. Com certeza. Professora Marise, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Professor Gustavo, também muito obrigada pela sua presença. E o Entre Aspas fica por aqui. Até o próximo programa.